Olá, o tema do nosso vídeo de hoje é sobre um conceito largamente utilizado na historiografia há muitos anos, que é o conceito de coronelismo. Em tese, coronelismo consiste numa troca de favores políticos por votos. De um lado, você tem o proprietário de terras que assume o controle político sobre o município, e do outro lado, você tem as instâncias estaduais e federais. Então, seria uma troca operacionalizada entre um poder que é privado, que é o poder do coronel, e um poder que é público, que se encontra nas instâncias superiores. O acordo entre esses dois polos se dá mediante o consenso, o que a gente chama de pacto coronelista ou compromisso coronelista. Então, uma relação que pode ou não envolver violência, mas em geral ela é consensual. O conceito foi cunhado por um jurista de nome Vitor Nunes Leal e o trabalho dele, Coronelismo, Enxada e Voto, é de 1949. Até por ser um jurista, ele não se vale de muitas fontes primárias. O trabalho, no meu entendimento, assume um caráter mais ensaístico, mas se tornou um clássico sobre o tema. O livro, quando publicado, teve grande impacto e várias edições, principalmente porque a tese principal dele foi endossada por historiadores ao longo do tempo, entre eles o historiador José Murilo de Carvalho. Se você quiser saber tudo sobre esse tema, com base em uma historiografia atualizada, fique no vídeo até o final. E se gostar do meu trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe e, o que é muito importante, faça comentários. Para aqueles que comentarem até o final de outubro, todo mundo que comentar vai ganhar um número. E no final do mês de outubro, eu vou fazer uma live e vou sortear um exemplar da mais recente edição do meu livro Teatro das Oligarquias. Aqui está a edição, é uma edição de capa dura, toda bonitona aqui. E ela foi revisada e atualizada. A cada comentário vai ganhar um número e eu vou sortear ao vivo esse número e vou enviar para o endereço da pessoa, totalmente 0800, um exemplar do livro. Retomando o nosso tema. Então, para Vitor Nunes Leal, o coronelismo é um conceito que se aplica exclusivamente à Primeira República. Segundo ele, após a Revolução de 30, não se justifica mais o uso do conceito. Por que o conceito tem a ver com a Primeira República? Porque ele foi possibilitado pela existência do federalismo, construído na Constituição de 1891, sobre a qual tem um vídeo no canal. A Constituição de 1891 concentrou as rendas fiscais nos estados e esvaziou politicamente e financeiramente os municípios. Isso fez com que os líderes municipais tivessem pouca força econômica e pouca força política e dependessem, então, das relações que eles mantivessem com as instâncias mais altas do poder. Para isso, ele se valia da única moeda de troca que ele poderia ter, que era a fraude eleitoral, que permitia com que ele controlasse os votos dos seus eleitores. Como as eleições se davam em nível municipal, e sobre as eleições também tem um vídeo aqui no canal, ele trocava o controle dos votos por benesses políticas, com as quais ele poderia manter o seu poder local. Que tipo de benesses ele trocava? Estamos falando aqui de cargos públicos que ele poderia indicar, de recursos para subsidiar algumas obras filantrópicas, recursos para obras de infraestrutura no município, já que o município estava esvaziado, ele precisava de recursos e apoio político para efetuar essas obras que só fortaleciam o seu poder privado, o seu poder local. Quais eram as principais condições e os principais requisitos para que o pacto coronelista funcionasse? Primeiramente, a preponderância do rural sobre o urbano. As fraudes eleitorais, conforme falamos, que era um instrumento que propiciava o controle que ele fazia sobre o processo eleitoral, o próprio fato do município controlar o processo eleitoral lhe garantia um poder sobressalente para fazer essa troca, e a coexistência de um formato político representativo liberal sobre estruturas culturais bastante arcaicas,
que é uma tese clássica de que o Brasil importou uma formatação liberal, mas essa formatação entrava em choque com estruturas culturais bastante arcaicas, o que fazia com que essas instituições liberais não funcionassem de fato. Um outro pré-requisito era o tamanho diminuto do Estado. Então o Estado está ausente. A ausência do Estado permite com que o coronel preencha essa lacuna, que ele funcione como um mini-Estado nos municípios, o que faz com que aumente o seu poder em detrimento do poder do Estado. Para continuarmos o nosso entendimento sobre o coronelismo, é preciso pensar na origem do conceito de coronel, e a gente tem que voltar aí no século XIX do Brasil. O epíteto coronel vem de um título da Guarda Nacional, que era uma instituição cívico-militar criada em 1831, no período regencial brasileiro. A patente de coronel ou tenente-coronel era frequentemente concedida ou comprada por grandes proprietários de terra. Daí, pessoas que tinham patentes de coronel eram chamadas mesmo de coronel e exerciam esse mando político, e mesmo pessoas que exerciam o mando sem ter a patente poderiam também ser chamados de coronel. Para Vitor Nunes Leal, o esvaziamento do modelo se deu a partir da Revolução de 30, como eu disse. Após 30, houve um aumento da urbanização. Houve a criação de instituições prejudiciais ao pacto coronelista, como, por exemplo, a Justiça Eleitoral, a instituição do voto secreto, que esvaziava o controle que o coronel teria eventualmente sobre os seus eleitores, a centralização administrativa, que diminuía o poder dos governadores, a substituição paulatina de critérios políticos por critérios técnicos, enfim, a racionalização da máquina burocrática seria o elemento que contribuiria para minar o coronelismo. A primeira contestação do modelo veio por parte de um analista inglês, Paul Cammack, da Universidade de Oxford, que em 1979 escreveu um artigo na revista do Departamento de Ciência Política da UFMG, artigo esse que está linkado aqui ao final. Cammack afirma que o modelo de Leal simplifica excessivamente as relações de poder, reduzindo-as a uma troca entre o poder público e o poder privado. Na verdade, existiam relações muito complexas nesse modelo, existiam conflitos entre os próprios coronéis e conflitos entre os coronéis e os níveis superiores de poder. E o que ele afirma é que se havia fraude eleitoral, o próprio governador, as instâncias superiores de poder, poderiam garantir o resultado das urnas sem contar com o apoio dos coronéis. Então, o coronel teria uma moeda de troca podre. Se a eleição era fraudada, o voto nada valia. Cammack também critica as fontes de Vitor Nunes, falando que ele se baseia em dados censitários de 1940, ou seja, do pós-Primeira República. Ele não fornece provas concretas de que essa dependência gerava o controle do voto. Então, para Cammack, o compromisso coronelista é quase uma ficção conceitual que obscurece a verdadeira natureza dos conflitos, sobretudo dos conflitos de classe e as disputas complexas que existiam no período. Após a publicação desse artigo, tanto José Murilo de Carvalho como Amílcar Martins Filho e outros autores, já nos anos 80, vieram defender a tese de Vitor Nunes Leal contra as críticas de Paul Cammack. José Murilo, que é o mais conhecido entre os críticos, ele faz uma crítica com base na distinção entre três conceitos. Então ele separa o que é coronelismo, o que é mandonismo e o que é clientelismo. No conceito de coronelismo, ele mantém a tese de Vitor Nunes Leal intacta, mas ele fala que havia dois conceitos importantes que não se encerram com a Primeira República, que é o conceito de mandonismo e de clientelismo. Carvalho define o mandonismo como uma característica da política tradicional brasileira que existe desde o período da colonização e tende a desaparecer quando a cidadania se consolida. Então é um conceito vago e amplo ao longo do tempo, em que o poder é exercido pelo mando. É uma relação mais unilateral, baseada no poder absoluto do chefe local, que é temido e é obedecido. Já o clientelismo é uma relação bilateral, onde você troca voto por dinheiro ou troca voto por algum tipo de benesse.
o que é feito por meio não da imposição, como ocorre no mandonismo, mas pela negociação de ambos os lados. Por ser uma troca adaptável, consensual, ela é permanente e ela pode até crescer com o tempo. Em determinados períodos eleitorais, o clientelismo tende a aumentar, porque ele passa a integrar a cultura política brasileira. Depois desses trabalhos, surgiram outros estudos de caráter mais regional. Diante dessas diferentes visões, vocês podem ficar pensando, e aí, professora, o que é o coronelismo? Em qual visão eu me enquadro? Como tudo em história, você escolhe a sua visão, você lê os textos e define aquilo que você acredite mais. O consenso que se tem hoje é que o coronelismo é um fenômeno da Primeira República, por conta dos requisitos para a sua existência que estavam muito presentes no regime, como o federalismo, a descentralização das rendas, tudo que nós falamos anteriormente. Mas o que se questiona é o fato de que ele tenha terminado com a Revolução de 30, porque muitos elementos do coronelismo permaneceram na cultura política brasileira porque eram comportamentos muito resilientes que foram sendo mantidos ao longo do tempo. Eu, pessoalmente, Cláudia Viscardi, tendo a concordar mais com as abordagens de Paul Kamak. E eu acho que o conceito precisava passar por um novo estudo. Eu acho que o trabalho do Vitor Nunes Leal retira dos camponeses o seu potencial de agência e reduz as relações políticas à mera troca de favores. Eu acho que isso não explica a política, a dinâmica política do período. O próprio conceito de coronel pode ser revisto a partir do momento que você multiplique os estudos regionais. Ou seja, todos eles eram latifundiários, todos eles eram falidos, todos eles conseguiam controlar os processos eleitorais, porque a dinâmica eleitoral na Primeira República ela vai mudando ao longo do tempo, as leis eleitorais vão mudando, o voto secreto vai sendo estabelecido antes de 30, então ele não leva em consideração essas mudanças. A própria dinâmica de relação entre o município e o estado, entre o governador e o partido político, é diferente em cada estado brasileiro. E isso não é levado em conta numa análise tão generalizada como aqui trabalha com o conceito de coronelismo. Após as mudanças nos estudos sobre as eleições na Primeira República, eu acho que esse conceito teria que ser também relativizado ou revisto. Ficamos por aqui. Sextou.